Não vou falar português, já que temos tradução, língua materna. A mesa anterior, a sessão anterior e essa, trataram praticamente do mesmo assunto, que é a negociação em torno do desenho urbano versus a não negociação, né? Versus a luta, o conflito, a presença do conflito na negociação. E o que a gente tem, provavelmente, mais presente nas cidades, uma cidade como São Paulo, é negociação versus laissez-faire, versus algo que não é nem negociação, nem muito menos a presença do Estado. É um laissez-faire, é uma total disponibilização da cidade para o capital privado. Obviamente que todo investidor imobiliário não é um indivíduo completamente voltado exclusivamente para o lucro, mas ele teria essa finalidade, vamos dizer assim, como foi dito já antes, e a gente tem tido essa experiência. Mas eu acho que não acreditar na negociação é bastante paralisante para quem tem a possibilidade ou até a incumbência mesmo profissional de ser propositivo. Eu acho que a negociação é o caminho. Agora, obviamente que a negociação tem que ser crítica, a negociação precisa realmente levar em conta os conflitos e até receber o conflito para dentro da negociação. O que a gente ouviu nas duas mesas é que a cidade, mais do que um problema, ela é uma solução para o mundo contemporâneo. Então, diante desses rapidíssimos comentários, eu gostaria de encaminhar o debate, passando a palavra imediatamente para a primeira interferência, que virá de Charles Correia, que é o principal da Charles Correia Associated. Yeah, thank you. You know, many things are said in the last 2 days, and one will, of course, remember many of them, but some stand out. And at this moment, just before we close, there was something said this morning by, I think, Alejandro Guterres about energy, and he ended up with this incredible image of this, what I would call the soccer leg, that little child balancing on a football and on this leg. And as a symbol of energy and the need to conserve energy. Now, we've said this often before in the last 2 days, but the car is one of the greatest consumers of energy. I don't know the figures in the cities. It's doubly tragic in the developing world because very few people can afford a car. But once our cities spread as a sprawl, obviously the privileged will use a car to get around. Once you have enough of them, they have their own imperatives. They want flyovers, they want wider roads, they want expressways, and they get their way. They preempt all the resources. At that point, to bring in any kind of public transport costs a fortune. Delhi has just done it at a cost which cannot be duplicated in any other city of India. It's only done it because it has the political clout to do it. Now, Bombay, which has so many problems, and you were there last year, I think is the only major city that I know of in the world which started with public transport. It's because the British had to move the troops up to Afghanistan and the businessmen to Calcutta. So these two railway lines ran out from the port area, and stations were made and people lived at the stations. And this, of course, by this subsidizing the railway, which was being subsidized for their political reasons, it was an indirect subsidy on housing. That's very important. You don't have to subsidize the housing directly. So it seems to me that, yes, really the public transport was, as I said, as the DNA of Bombay. And it seems to me that it's a wonderful case of where supply preceded demand, in fact triggered up demand. I was surprised the other day to find this was true of London, in the sense that one always thinks of London as the most livable monster city in the world, at least for me. I've never lived there.
And because everyone seems to have a little garden, if they want it, a terrace house. At the same time, they've got a bus stop or an underground station within 10 minutes of their house. And then I found out that the tubes had been extended in the early part of the 19th century, 1905 or so, beyond Hampstead, beyond any possible, say, demand. And then the developers followed. So people actually live near these. So it tells you that it has to be the DNA. Now, one of the amazing things, I think, is that I just came from Curitiba, and what amazed me were two things. One is here you had a public transport retrofitted into the city. Surely that should be our first aim if we want to save energy. And secondly, that was done in a very intelligent way, which then increasing the FAR. The combination of that 1-2 blow, first you put in the public transport and you increase the FAR, means that it becomes a self-fulfilling prophecy. Because the more demand there is, the more efficient it gets, the cheaper it gets. And now I believe it involves no subsidy. So that's the first point I would make. Many of us in this room, and perhaps all of us, most of us, live in cities which actually are versions of the grid city, both in Latin America and in North America. Why don't we seriously think, if we want to improve our cities and improve the future of this globe, this planet, of saying, if in my city, can I retrofit public transport? In fact, I think, Enrique, you've done it in Bogota. That was a straight retrofit, right? And it works, but you tell us about it. So that was one thought I had. The other thought I had, seeing Sao Paulo, is that I find we talk about the city beautiful, but most of us live in ugly cities and love it. So people live in Los Angeles, Tokyo, beyond which there's no greater horror, but it's great. So I realize that what we get out of a city is, of course, if it's beautiful, that's so much the better. But what we get out of the city is interaction. The city has interaction, as synergy. In fact, as Bombay gets more crowded, it actually gets better. There's an implosion, and I call it great city, terrible place. And so the last thing I want to say, it's really like Sao Paulo. So it seems to me that we must understand what people want, and therefore I find the traffic jams of Sao Paulo appalling because they are counterproductive. They're delaying the interaction, once you put in the proper public transport, I would imagine it gets even more energetic. In fact, the last point is, we discussed violence as though violence was something that needed a technological fix. I would think, there is no violence in Bombay except for what happened 2 weeks ago. It's because people aren't violent by nature. It's when they're frustrated. And I think just like in India and other countries, I think Brazilians with your warm family lives, with your music, there's no reason you have this kind of mugging except the frustration of the city which does not work. And it seems to me that the violence probably leads to the drugs and leads to finally to the killing. So I want to say, just like Iraq, if I may say so, violence, we must understand, as a result of something that we are doing to them. Thank you. Charles, can I just ask you one question? What would you say to Bernd Rieger, who presented the first project for Diagonal Sul? What would you say to encourage him to make a piece of city that people will love? That's a very good idea, but it has to increase the interaction of people. I guess that would be the point I would make. I don't know. Well, I'd have to look at it more carefully. With these kind of screens, you can hardly see anything. But I'll take your word for it. I'm sorry, really, I can't see a thing ahead of me. But I'm sorry. Let's go ahead with Henrique Peñalosa, que era o prefeito então de Bogotá no período 98-2001, que eu acho que vai acompanhar o que foi dito. Thank you. Well, from this presentation, I think there are two things to me that are clear. First, that the essence of improvements of cities is making better public pedestrian space, be it parks or waterfronts or
whatever. Second, that Adam Smith, that free markets in general do not work in general for cities because there are contradictions. Each person working for himself do not necessarily produce the best result for cities. There are contradictions between the interests of developers and private interests. Although there are some coincidences also, there can be contradictions. They want to privatize waterfronts very often. They want to take as much space and make a small sidewalk and a big building. They want to have very high buildings where perhaps it's not the best for an area. So there are some contradictions which are very clear. Here the market doesn't work in the case of doing cities. So there must be a relationship. How can that be? I think government has very powerful tools to intervene. It has the possibility to invest. It has the possibility to use eminent domain, either for public projects or private projects, to use expropriation or forcible sale or whatever you can call it, and it has regulations. I think government has to set out general parameters which have to be based on a vision. I think it has to be very explicit. For private sector to be able to work, there must be a very clear, explicit, written vision and some general parameters that have to be as explicit as possible. And finally, I find very fascinating the proposal that Bernd Rieger made, because he said that he wants an independent institution that should work, should be independent of government and elections and things like this in order to decide whether these projects are approved or not. Of course, this institution will have to operate based on some vision and some parameters, which I have said that basically, as I understand, and I want to leave this question to him, I understood this as as a central bank. The central bank boards, which somehow the governors are appointed, and really they are independent of a given government or not. Of course, different from central bank and from economics, there are not such clear right or wrongs in cities, so they have to operate within a very clear framework, which has to be ideological and politically. But I find that a very fascinating proposal that would facilitate many of these projects, and I would like to hear more about this after. Okay. I want to start with two questions. And one of them is, whose city is it? And the second one is, who has rights? Or the question, let's not make it a question, let's make it an assertion, the rights to the city. And I'm particularly responding, I think, to Margarita Gutmann and to P.K. Das, though clearly it also involves. Finance capital has altered the answer to those questions. Capital, not finance capital, just capital generally, has long been in the business of investing in cities. But usually it has been an investment in a city, and I think your investment project reflects that. Here is what has changed. In the 1980s, finance brilliantly invents instruments that allow it to make the city itself an object for investment. Now, as of 2002, finance has brilliantly made a second innovation which affects cities, which is to make the city a site for primitive accumulation. So the subprime mortgage issue that I was alluding to yesterday when I talked found a way to extract savings, the modest savings, from low-income and modest-income households. It's more effective as primitive accumulation than the outsourcing of work to make it cheaper. Because in one swoop you capture. This is a new global frontier, which will, 2 billion households, whatever, when you have that many zeros, you don't have a precise count. And I think that the micro projects that are particularly clear in Gutmann's presentation and in P.K. Das represent, especially La Salada ¿se llama eso? La Salada, fantástico. La Salada and your attempt to recover space, which is there, but it's dead urban land, and through the practices of people,
make it, really urban in a way, make it public. So these are sort of these struggles that I think are enormously valuable, and they will be marked by multiplication all over, little projects, little interventions. And I think they consist of two things. What you two both showed is actually coding as urban public land that was like forgotten, neglected. That is really making. I love this Greek term, poesis, the making of something. And when I look through my lenses, which are the lenses of nasty financial capital, I'm not against all finance. I just want to clarify that. We all need a bit of debt. What we don't need is the abuse of its own power that finance has deployed in the last 15 years. But I do think that, and so I want to end, I do think that these are important strategies and that these are important dynamics. They have altered something about the relationship between finance capital and urban space. So I want to end with another question. And it's a question that is, I think, in these 2 days of wonderful presentations, elements of an answer have appeared. And that is, to what extent can we use the current financial crisis, which involves precisely the most financialized sectors, and a potential withdrawal of finance capital from some of these urban circuits? Can we use this moment to make capital as well, but a capital that is sort of a people's capital, that is a truly urban capital? Can we urbanize capital in this particular period? That's sort of my little comment. Thank you. Nós temos já tema para o nosso próximo Urban Age. Muito bem. Então, agora eu passo a palavra para Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Secov. Ok. Todas as colocações aqui são muito apaixonantes. Eu gostaria de falar bastante sobre todos esses assuntos, inclusive, principalmente, as questões urbanísticas. Mas se eu não der a opinião e a visão do empresário, vocês vão ficar sem a visão, porque no programa inteiro acho que sou só eu, o empresário, e o Rieger. Então eu sou obrigado a dar a nossa visão sobre esse assunto. Primeiro eu queria lembrar o que foi colocado aqui pelo Rick, que realmente o setor privado constrói pelo menos 95% da cidade. Portanto, a experiência do setor privado na construção da cidade não pode ser desprezada num processo de negociação, seja ele qual for. E aí eu tenho algumas questões com relação a isso. Mas antes disso, queria dizer uma outra coisa. O setor privado constrói a cidade, trabalha na cidade e vive de vender o que ele faz na cidade. Se a cidade não for boa, se a cidade não tiver qualidade de vida, ele não poderá trabalhar na cidade. Portanto, eu não vejo um conflito em termos de produção da cidade no que diz respeito à qualidade da cidade. Nós estamos unidos nesse aspecto. E aí, eu faria 3 questões com relação ao tema que nós estamos falando, que é a negociação. Que tipo de negociação nós estamos falando? Por que negociar? E quem negocia com quem? Então, eu acho assim, o tipo de negociação que nós estamos falando, com certeza não é uma negociação econômica. A negociação que nós estamos falando é uma negociação técnica, uma negociação política. Nós temos tido uma experiência de ter uma negociação com o setor acadêmico, que nós começamos a ter. Temos a experiência de negociar com o setor público. E esta negociação, na nossa opinião, tem que fazer com que o setor público estabeleça quais as regras, qual é a política de ocupação do espaço territorial. E nós temos que seguir essa regra. Aliás, nós temos feito isso. Nós, empresários, cuidamos de fazer a cidade formal. Nós obedecemos às regras. Se as regras não são boas, a cidade não vai ser boa. Se as regras são boas, a cidade vai ser boa. Portanto, eu acho que o nosso papel, nesse momento dessa negociação, partindo desse princípio que não há esse conflito de qualidade da cidade, é emprestar nossa experiência para que as políticas públicas sejam adequadas. Emprestar nossa experiência para que a cidade, o poder público, possa construir políticas públicas que vão ser adequadas para a cidade no futuro. Então, eu acho que
Esta é a maneira como nós gostaríamos de participar de uma negociação dessa, e sem dúvida nenhuma a questão econômica, que aí sim é trazida como um conflito, ela viria na mesa como uma experiência nossa de construir a cidade. Cabe a nós colocar isso para o poder público e cabe ao poder público e à sociedade, e nós fazemos parte da sociedade, definir como serão as cidades do futuro. E nós vamos construí-la. Eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção curtinha antes de passar a palavra para o Mário Biselli, que se o setor privado constrói 95% das cidades, eu acho que o que a gente falou ao longo desses 2 dias, é absolutamente importante para o setor privado, né? Porque nós falamos de problemas e problemas graves que foram construídos provavelmente então pelo setor privado, pela forma como o setor privado opera na cidade. A minha opinião é que o setor privado constrói 100% da cidade, porque mesmo os 5% que não é o setor privado, ele é de alguma forma causado pela forma como o setor privado tem operado nas cidades brasileiras. Just a second. Não, eu queria dizer o seguinte, na verdade, se existe construção informal na cidade, é porque não existe política pública habitacional. Na área de mercado que nós podemos atuar, nós temos atuado. Quer dizer, tudo que está feito de errado na cidade, se a iniciativa privada fez, e se ela é formal, ela fez de acordo com a lei e de acordo com o planejamento. Então, nós queremos justamente auxiliar para que os planos sejam melhores. Muito bem. Então, passamos a palavra para o arquiteto Mário Biselli, do escritório Biselli Cacciaburian. Eu vou me referir me dirigir ao Bernd Rieger, porque eu fiquei muito seduzido pelo desenho do projeto e como, afinal de contas, somos arquitetos, esse aspecto peculiar assim, da qualidade do desenho me interessa particularmente. Eu quero dizer que, assim, que muitas coisas foram ditas interessantíssimas, né? Eu vou me referir ao que disse o George Willey, de que em São Paulo a gente tem atores poderosíssimos, mas dificilmente as coisas acontecem, né? Embora a gente tenha planos extraordinários, né? Eu vou citar alguns que aconteceram para além assim das intervenções que foram primeiro higienistas, depois rodoviaristas, claramente, né? O plano de avenidas, e depois, durante o regime militar, também claramente focados no fluxo de automóveis, né? Mas a cidade de São Paulo, quer dizer, primeiro precisa se dizer que o Brasil tem uma tradição de urbanismo muito interessante a partir de Brasília, né, que foi a criação de um fato extraordinário assim, na arquitetura e urbanismo modernos, né, e que de alguma maneira é um paradigma eterno assim, para nós arquitetos. E aqui em São Paulo tem algumas coisas que são dignas de nota, que foi o projeto do Vale do Anhangabaú, né, também do George Willey, foi oriundo de um projeto de um concurso público, né, que foi o primeiro lugar. Depois teve o projeto do Tietê, da reurbanização da Vargem do Tietê, do Oscar Niemeyer, que era muito bonito na gestão do Jânio Quadros. E depois, pela tradição muito boa de concursos de arquitetura que existe no Brasil, 2 recentes concursos me entusiasmaram muito. Um foi o Largo da Batata, que foi vencido pelo arquiteto Tito Lívio, e o Bairro Novo, que foi vencido pelo Euclides de Oliveira. O que a gente discutiu assim, no cafezinho aqui é a questão que eu vou te colocar, né? Que é por que essas coisas raramente ou levam muito tempo ou praticamente não conseguem se consolidar, né? Esses planos maravilhosos que nós arquitetos, posso até dizer, ficamos com a melhor parte, que é a parte do desenho, né? E depois ficamos extremamente frustrados porque essas coisas com o tempo depois não se realizam. Eu acho que é nisso que você tem que atuar no seu plano, que tem um fator, quer dizer, eu acho que a fala da
da doutora Nádia Somé, que apontou pelo menos 5 caminhos interessantes, né, que deve ser levado em consideração. Mas eu vou colocar só mais um. Eu acho que tem quer dizer, ou o Estado age sozinho, ou a iniciativa privada, ou o setor público, o setor privado, os incorporadores agem sozinho. E quando eles têm que trabalhar junto é que surgem os problemas, na minha opinião, porque surge uma certa hiperideologização assim, das relações e acabam azedando por causa disso. Quer dizer, o setor público tem uma profunda desconfiança do lucro, né? Fica escandalizado, e os empreendedores também não têm paciência ou se preocupam excessivamente com a burocracia nos diversos níveis da administração pública, né? Então, resolver essa equaçãozinha, tentar entusiasmar todos, talvez pelo sedutor desenho que vocês têm, né? Mas criando um ambiente institucional e de discussão e de negociação favorável, né? Eu acho que esse é um assuntinho que deve te preocupar. Before we come to Manuel Ribeiro, Enrique, do you want to just comment on this specific point? Mario said that people in government are scandalized by the word profit a little bit, and I think it's right, but they are also very much afraid that when they can negotiate some things in which somebody will make money, first there is a lot of room for corruption, for real corruption, and when there is no corruption, they will be accused of corruption anyway. So it's very difficult. This is why I think the parameters must be very clear previously, so that it's very clear. We are going to talk in very general terms for the future to define some parameters. And also, this is why I think the idea of creating a sort of very high-level independent institution to make the final decisions and negotiation with people who are clearly respected by all society, who are beyond government any influence is necessary, because clearly I think there are many projects which may be very positive for cities and may be very profitable as well. There must be negotiations, because otherwise the private sector, I think there clearly are contradictions between public interest and private interest in these things, but also there are some coincidences. But also I think if we have clear parameters, very clear parameters, and then these independent institutions, I think we could be on the way to open up many interesting possibilities, because it's not only that but government people are scandalized by profits, which they are often, I agree, but it's also the risk of this type of corruption issues is also big. Mário, você pode ter a palavra. Eu não quis me exceder porque eu tinha pouco tempo, mas acho que é isso que você falou. A única coisa é que eu não quis moralizar o negócio, só que disse que essa é uma situação que ocorre, é um fenômeno, né? Quer dizer, esse antagonismo que existe. E eu acho que toda vez que existe uma relação entre o setor público e o setor privado, até por um exagero da mídia, existe sempre a suspeita de corrupção. Você está certo. As primeiras privatizações que houveram no Brasil, todas elas foram... Eu não sei qual é o nível de verdade nisso, mas eu sei que isso cria um ambiente previamente ruim de processos que lidam com o setor público e privado. Mas você tem toda a razão, a criação de parâmetros fica mais fácil, né? Manuel Ribeiro, então, tem a palavra, planejador, consultor da Unesco, Favela Serrinha, no Rio de Janeiro. Bom, nós vimos aqui vários projetos apresentados, grandes e importantes, São Paulo, Lima, Buenos Aires, Mumbai. Eu queria declarar que eu admiro profundamente os responsáveis por esses projetos tão complexos, mesmo quando eles não são bons, que não é o caso de nenhum desses que foram apresentados. E eu considero que não são bons, como disse a Margarida, quando eles consolidam diferenças. Isso
Mas eu admiro mais pela complexidade, pela necessidade das negociações muito complexas que cada projeto desse me infere. Então, a minha contribuição, seguindo um pouco o que o Penhalosa falou, quer dizer, identificar um pouco os atores dessa negociação e os interesses específicos que cada um deles tem. Eu começaria pelos técnicos, né, quer sejam os técnicos funcionários públicos ou privados, cujo interesse é produzir ideias, fazer projetos, etc. Os empreendedores imobiliários, como disse o Cláudio, que são responsáveis por 90% da construção da cidade formal, e como provavelmente 70% da cidade é produzida no informal, na verdade vocês estão com 30% da cidade na construção. Mas, de qualquer forma, os interesses desses atores tão importantes, primeiro, a escala do negócio, a continuidade do fluxo de obras, a rentabilidade e, de preferência, terrenos baratos, o que nos leva aos projetos de renovação urbana em zonas deterioradas da cidade. Então, de uma certa maneira, é bom que existam zonas deterioradas para que a gente possa renová-las e acumular capital em cima disso. Além disso, também tem o setor financeiro, que também tem interesse nesses grandes projetos, como financiadores. E o interesse primordial, antigamente, era a garantia de retorno. Hoje, como bem apontou a Saskia, como eles podem passar adiante esses créditos através de papéis que os representem, esse negócio ficou um pouquinho esvaziado, mas, de qualquer forma, o setor financeiro também tem interesses em volta disso. Por fim, tem os políticos, administradores públicos, que devem mediar esse conjunto de interesses, inclusive com outro ator, que aqui foi pouco mencionado, que é a população residente desses locais onde os projetos ocorrem, que eventualmente vão ser alvo de indenização, vão ganhar outra residência no mesmo local ou em outro local, vão ser sócios minoritários num grande empreendimento. Melhor perguntar a eles. Obrigado. I just would like to bring the discussion back momentarily to the potential of an open space structure and its relationship to an open society. Given what Saskia has now, in a way, suggested as new possibilities provided by the contemporary situation produced by the financial markets. And I'm always intrigued when we see projects presented by eminent architects, by designers, by people who make city visions. I'm intrigued by the need to do something different, to do something new, to create shapes of cities which have curves that you've never seen before, or angles which are sort of completely maybe unnecessary. And I must say, I will never forget the experience of coming to the city and being brought by Helena Gasparian to Higienopolis. The name says something, sort of clean and healthy city, which in many ways brings together many of the themes that we're talking about. It's a private development, but where the public realm is regulated. It's a grid. It is compact, it is dense, it is totally permeable, it has a lot of green, and one word hardly ever used, it's beautiful. It's a place that people want to be. It's the one part of the city that, even though there may be security barriers and all that, you don't even notice them. You feel the sort of openness. And I just would say, as a last comment from me, that just looking at what is under you, connecting those points that Kees Christiansen made between about open space structure and an open society is exactly what you should do at Diagonal Sul. Don't try to do something different, which is a great image. Just make a beautiful piece of city. Saskia Askadel. Yes, I want to make sure that it is clear that I'm not against capital investing in real estate development. That's what I'm against is a particular feature of the current period, which is rather than having distributed sources of a lot of small capitals that are also locally owned in a city,
that are critical actors in building in that city, what we now have is a sucking out, a concentrating, and a circulating that is global, including local capital that winds up being invested who knows where. So I think that if a city like Sao Paulo has this kind of energy to sort of, focus on itself and to build, etc., and when I say, can we urbanize capital? I mean, can we localize it? Can we produce distributed sources of capital? It used to be that mortgages, for instance, came from all kinds of from credit associations, from little savings banks, and some big banks, because for some big projects we need huge amounts of money. But imagine if we could again redistribute capital and localize ownership to a bigger degree and orient it towards the city. That is the project that I would like to, I think I'm going to make it my little project. Can we urbanize capital? Yes. Then, vamos finalizar essa sessão para que possamos passar para as conclusões finais do seminário.